Meu amigo, mas olha, é uma grande alegria recebê-lo, viu, Nitão? Uma grande alegria. Você é um colega de destaque na Advocacia Geral da União. Eu gosto muito das suas intervenções, gosto muito da sua forma de tratar o direito, sempre com um olhar e uma sensibilidade também para a poesia, né? E fica à vontade para usar essa sua técnica especial durante toda a nossa DR Live. Quero só pedir. Além de agradecer a todo mundo que está entrando, todo mundo que está participando da nossa live, né? Mandar um abraço forte para a turma do Premium. Repito o que eu falei logo no iniciozinho, hoje é o dia da aula de encerramento do curso Premium Nova Lei de Licitações. O das estatais a gente fica ainda até dezembro, mas o curso Premium Nova Lei de Licitações teremos hoje uma aula de encerramento toda especial, com sorteios, com algumas surpresas para a turma do curso Premium, né? Então, para quem está aqui, já já a gente se vê às 19 horas lá no Zoom, tá bom? Pessoal, o professor Carlos Nitão, esqueci de te pedir, então, para você me enviar a sua apresentação formal, né? Procurador Ah, que é Federal, isso, cara. doutorando, Isso né? aí isso é importante. Ah, não. Eu também, eu tenho que admitir que não é a parte que eu mais valorizo, não. Mas o professor Carlos Nitão, além de grande membro da Advocacia Geral da União, que tem hoje enfrentado o desafio, né, da atuação consultiva na área da educação, notadamente no FNDE, é um palestrante já conhecido, né, porque sempre traz insights interessantes sobre contratações públicas e de uma forma ah, ah, peculiar, interessante, singular, que é sempre usando também o seu vasto conhecimento, né, da literatura, das artes, para tentar trazer um pouquinho de reflexão sensível aqui sobre os temas, né? Sobre os temas. Eu não esqueço a frase que você, uma poesia que você fala sobre. Eita Deus! Quem É, anda, é a do trem, quem anda em linha, quem, quem anda, é, é, né? A de quem, Manuel quem, de quem anda, Barro, quem anda em quem anda em trilha é trem, trilha, Manuel trem, Barros. É, sou água, liberdade caça-jeito, né? liberdade e caça-jeito. Que frase linda. Liberdade e caça-jeito, né? Manuel, que frase linda, né? Me tocou muito aquilo ali. É isso mesmo. É para o direito, é para as licitações e contratos, é para a vida, né? Liberdade e caça-jeito, né? Pois então, meu amigo. Então, estamos com um jurista que também é filósofo e poeta, né? O grande professor Carlos Nitão. Meu querido amigo, já e mantendo um pouquinho desse. Eu sempre gosto no início de quebrar um pouco o gelo, a gente falar Uhum, sempre de maneira mais descontraída. A ideia da DR sim. é essa, é tentar falar sobre temas complexos de maneira descontraída. Traz aqui, de vez em quando sempre pergunto a algum professor, se você tiver alguma situação pitoresca que você tenha vivenciado como procurador, como professor, né, na AGU, Uhum. alguma situação pitoresca que você possa compartilhar com a gente. Rapaz, Rony, teve uma experiência uma vez que eu fiquei no mínimo impactado, assim, como é que eu posso dizer, com o grau das exigências que estavam sendo feitas naquele momento. Era um momento em que as instituições federais públicas, as universidades e os institutos estavam passando por uma ocupação, né? Teve um grande movimento nacional de ocupações, ali por volta de 17, 16. Os estudantes ocupavam os espaços e não tinha aula, enfim. E aí a gente sentou à mesa para negociar, né, para conversar com os estudantes, para tratar de como, né, de quais seriam ali as exigências deles, para que a gente pudesse tentar pensar naquilo que a universidade poderia construir em parceria com eles, né? Porque a universidade não queria judicializar, achou por bem que conversar, que dialogar seria uma forma que a gente gosta muito de trabalhar, de resolver o problema. E aí eles começaram, né? E assim, e eu não tenho nada contra as exigências, eu acho que elas são para que a gente possa pensar se realmente faz sentido, se a gente consegue. Claro que as residências universitárias elas precisam ter tudo da melhor qualidade possível, né? Mas, e aí eles começaram a falar, ó, a gente quer, primeiro, a gente quer ter TV a cabo. Falei, tá, eu comecei a TV a cabo, TV a cabo. Mas tem exigência de algum canal específico? Não, TV a cabo com os canais de esporte aberto, com os canais. Tá bom, TV a cabo com os canais de esporte aberto, beleza. Aí vocês querem mais o que? Não, a gente acha que talvez pudesse ter ar-condicionado em todos os quartos, tá? Ar-condicionado em todos os quartos, tudo bem. Vocês querem mais o que? Sim, a alimentação. A alimentação é muito importante, falei, de fato concordo. Quais as exigências? Olha,
Nós temos aqui pessoas veganas, nós temos aqui pessoas que são vegetarianas, e nós temos aqui pessoas que, né, não têm isso, não têm restrição alimentar. Então, acho que é importante vocês também pensarem nisso. Falei, tá, e tem mais alguma coisa? Falou, ó, o sinal da internet é ruim, tá, o sinal da internet é ruim. E mais uma, não, tá, as camas, a gente precisa de colchão que tenha uma melhor qualidade. Eu notei, eu falei, tá, agora eu posso fazer um pedido a vocês? Eles, qual? Eu posso morar aqui com vocês? Ah, porque aqui tá melhor do que lá em casa. Eu falei, tá melhor do que lá em casa. Será que cabe assim? Eu acho que eu vou me matricular como aluno graduado, porque eu quero morar com vocês também, gente. Pera aí, né? Porque assim, tá muito melhor do que a minha casa. Cara, isso foi muito assim marcante para mim, né, na minha história profissional, porque eu falei, não, de fato, falei, professora, eu quero uma autorização para morar lá na residência, porque com esse nível, né, de exigências e de especificação técnica desse ATP, eu não posso perder a oportunidade, né, de desfrutar um pouco desse serviço público de qualidade que a nossa universidade já oferece, mas agora de forma mais qualificada. E eu nunca esqueci essa história. E depois daí começaram a pedir, queriam distribuição de cafezinho, porque os servidores tomam cafezinho, o estudante também tem que tomar cafezinho. Enfim, foi um negócio, foi uma experiência socioantropológica muito interessante para que a gente pudesse, né, fazer composições e criar consenso, né, que são as palavras aí da moda. Mas foi isso, eu nunca esqueci essa história. Ah, E é verdade, é. viu? Isso é verdade, eu não estou inventando, não, é verdade. Não, não, imagina, quando você falou 16, 17, eu logo linkei, né? Foi o período após o impeachment da Dilma, e realmente teve muita Putz. ocupação, né? Imagino que tenha sido esse o momento. Mas eu achei ótima a sua, a sua saída com eles, é É. verdade. Gostei, essa foi uma das melhores, eu gostei, gostei. Rapaz, eu tô com esse negócio aqui, Rony. Não é porque eu tô com problema na mão, não. É porque isso aqui é a minha terapia, pra eu não ficar puxando na barba. Ah, é? Que eu tava fazendo live, aí o povo ficava, pô, então tu fica puxando na tua barba, aí desconcentra. Falei, tá bom, então eu vou comprar uma bolinha dessa, ao invés de eu ficar puxando na barba, porque eu sou inquieto por natureza, aí eu fico passando ela aqui na minha mão, aqui embaixo, aí não atrapalha ninguém, tá vendo? Ah, beleza. Mas teve uma época que eu era com spinning. Eu ficava com spinning pra também poder não ficar com toque, É enfim. esse negócio, Mas, meu amigo, rapaz. adorei, adorei, adorei essa, adorei essa. Já pera, cara, deixa eu ficar aqui com vocês. Muito boa, muito boa. Então, meu amigo, vamos entrar agora no tema da responsabilidade dos agentes públicos. Você publicou um livro muito interessante, já tive a oportunidade de citar teu livro em vários locais, é um livro muito interessante. Foi pela TOT, né? Pela Editora TOT, editora TOT. Todd, é. Um livro justamente que trata sobre erro grosseiro e contratações públicas. Não sei se a editora está com Black Friday. Depois, Tá. se alguém puder aqui, pessoal, se alguém puder aqui, coloca o link com o acesso para quem quiser acessar o livro do professor Nitão, que é é um livro muito interessante que trata sobre contratações públicas, os desafios e traz alguns questionamentos sobre justamente critérios que precisam ser estabelecidos para se definir a responsabilização. Então, é um livro muito interessante, eu li, amei, amei, parabéns, parabéns. Obrigado, meu amigo. Mas você escreveu esse livro tratando justamente sobre erro grosseiro e contratações públicas, trazendo alguns insights Uhum. sobre direito administrativo sancionador e sobre requisitos para a responsabilização dos agentes públicos. O Manuel já está pedindo sorteio. A turma só gosta da. O Manuel estava devia estar no grupo que estava entrando lá na É. universidade. Mas vamos Brincando, fazer o Manuel. seguinte, Rony. Se você quiser e puder sortear aqui, você pode sortear e aí depois a gente pega o endereço, eu mando. É uma alegria poder divulgar o Poxa, livro. amigo. Vou, vou, agora de sopetão, vou tentar ver uma Senão forma senão de. você faz depois entre os seus seguidores e aí você me diz quem ganhou e a gente pega o endereço, dá um jeito de mandar para a pessoa. Tá, A gente pensa. tá Pode bom. ficar Boa, tranquilo. boa. Vou pensar aqui em alguma coisa para a gente usar durante a live, alguma senha, e só quem tiver a senha Isso, vai ter isso. acesso ao Vamos sorteio. perguntar da Pronto. história. Beleza, beleza. Pois bem, ó, vou perguntar dessa história, né, que você contou, boa. Pois bem, foi que universidade? Foi que universidade a história? Você pode Não, falar? eu lhe digo em particular. Ah, tá. Tá, tá, Para evitar rolo, eu lhe digo em particular. Eu mando tá, no seu WhatsApp. tranquilo, tranquilo. Pois bem, meu irmão, você escreveu esse livro, o livro é muito interessante, fala sobre direito administrativo sancionador, traz insights
reflexões sobre a responsabilização dos agentes públicos. Conta um pouquinho da história, melhor do que eu, você pode contar um pouquinho, fazer uma síntese do que é o objeto da pesquisa. Foi a tua pesquisa de mestrado, né? Que Isso, você isso. converteu para o livro. Trata um pouquinho sobre ela, por favor. Tá, então, Rony, primeiro, obrigado, né, pelo convite. É uma alegria enorme poder estar com você aqui nesse seu espaço, muito qualificado, né, pela sua presença e pela presença dos seus seguidores, das suas seguidoras. Você é uma grande referência para mim, eu já lhe Obrigado, disse amigo. isso. A Você, admiração é recíproca, viu? eu Olha, a fiquei admiração é recíproca. muito Você é um cara feliz. que tem me encantado de chamar a atenção mesmo nas vezes que eu participei de eventos com você, me chamou muito, muito a atenção. É, obrigado, cara. É uma alegria. Para isso, eu tenho dito às pessoas o seguinte: vocês têm que parar de ler livro de direito. Vocês têm que ler poesia, sei lá, filosofia, só vai ler outra coisa. O direito está escrito no papel, tá lá, a norma está escrita. A gente vai tratar um pouco sobre isso. Né? Então, vai ler Manuel de Barros, Fernando Pessoa, que você vai ver o quanto você vai interpretar o direito de uma forma mais, mais autêntica e mais próxima da realidade. Oni, eu tive a alegria, cara, de trabalhar como procurador do município, procurador, trabalhei na advocacia estadual da Paraíba, eu fui procurador do Detran, eu trabalhei como procurador de Câmara de Vereadores e eu cheguei na advocacia pública federal. Então, o que é que todos esses quatro locais têm em comum? O medo do agente público de tomar decisões por conta de toda essa insegurança jurídica que a gente sabe que está presente no nosso sistema de controle. Em alguma medida, pela forma como nós, a administração pública, também estruturamos as nossas decisões administrativas. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na UFRN, na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte, e fiquei. Uma coisa que me inquietava muito quando eu olhava para a academia era, eu falava, cara, se eu for para a academia, porque eu tinha uma mega resistência, Rony, de ir para a academia, eu falava, não quero ir para a academia, porque a academia ela tem um pensamento muito abstrato e essas pessoas estão muito distantes da realidade. Então, se eu for para a academia, eu quero ir para trazer algo que dialogue com aquilo que eu viva no meu dia a dia. E aí eu apresentei um projeto que não tinha nada a ver com o tema final do livro, e já ali no ano de começar a ter que escrever, eu fui conversar com o meu orientador e falei, olha, eu vou mudar aqui a minha temática, eu vou escrever sobre o erro grosseiro nas contratações públicas, porque eu vejo que é um tema que naquela época não tinha nada escrito, né? Naquela época não tinha nada escrito, muito se escrevia, muito se pesquisava, mas era um tema quente. É um tema quente porque veio a LINDB, né, que é a Lei de Introdução em 2018, falou, olha, o erro grosseiro ele passa agora a ser causa de responsabilidade pessoal do agente público. E aí eu falei, bom, tenho aqui um tema interessante dentro de uma matéria que a gente gosta muito, que é a matéria de contratações públicas, e que eu posso, né, pensar ou começar a pensar, né, a colocar no palco da discussão essa temática. Olha, a gente precisa olhar para essa ideia de erro grosseiro, a gente precisa começar a entender o que é isso, mas antes disso, eu preciso entender qual é o contexto em que essas decisões administrativas elas foram tomadas, para que eu possa, a partir daí, entender se aquela conduta ela pode não vir a ser enquadrada. E aí é onde entra a LINDB. Então, a LINDB, que é a Lei 13655 de 2018, ela é esse pilar estruturante do livro. E eu sempre digo, quem trabalha na administração pública, não importa a posição que você seja, se você é servidor público, você tem por obrigação de ler a Lei 3655 e o Decreto 9830 que regulamenta ela, porque são essas normas que vão te dar tranquilidade para que você possa estruturar um processo de tomada de decisão de modo a minimizar a possibilidade de enquadramento no erro grosseiro e você dormir feliz e tranquilo quando chegar na sua casa todos os dias. Então a ideia foi essa, uma inquietação minha, a partir de inquietações de agentes públicos com os quais eu trabalhei, e a necessidade de construir uma ponte entre o abstrato e o real. Aquilo que Belchior fala, né? Da realidade. Né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, né? Que eu lembro, em nenhuma fantasia, nem em algo mais. A minha alucinação é o dia a dia. É o dia a dia que nos interessa. Por quê? Porque é aí onde o direito acontece. Então a gente precisa também conversar sobre interpretação. A gente precisa também conversar sobre o diálogo, fato, norma. E dentro de toda essa inquietação, meu amigo, nasceu esse livro aí em 2020 e 2021.
Excelente, amigo, excelente. Assim, a Thaís, minha querida Thaís, ela colocou já o link, pessoal. Vale muito a pena. Aproveitem aí, aproveitem o Black Friday. É um livro não é tão longo, né? É bem objetivo, uma linguagem excelente. Você escreve muito bem, então. Obrigado. E repito, é muito importante para quem trabalha com gestão pública, E tá? Para vai as sair, viu, Rony? provocações. Vai sair agora na Black Friday. O pessoal já está preparando material de divulgação. Vai sair livro na Black Friday com preço mais acessível, acredito que está agora. Se não tiver o preço de Black Friday, pessoal, guarda o link aí, acompanha no meu Instagram, que eu vou divulgar a arte, né, com o link e com os preços promocionais. E quem comprar o Show. livro físico ganha também o e-book. Oh, excelente, É, excelente. A TOTS faz isso, né? é, Poxa, muito, muito bom. Muito bom que já quem viaja, né? exato. Gestores que viajam, advogados que viajam, já deixa um no escritório e o outro vai Leva seguindo no tablet. no Muito bom, tablet. muito bom. Um dos pontos que você trata no livro é a questão da deferência técnica, né? Algo que, infelizmente, nem sempre é respeitado, infelizmente não é respeitado, né? A questão da discricionariedade técnica do gestor. O gestor faz uma opção e, às vezes, no calor da pressão, da política pública, do momento, né? No retrato daquela situação e depois essa escolha técnica dele é avaliada posteriormente pelo órgão de controle e aí com a grande justiça que eu costumo dizer, é uma grande assimetria de informação, né? Uma coisa, as informações que tem lá o gestor no ano, por exemplo, de 2024 ou no ano de 2020, quando ele teve que tomar uma decisão na pandemia, ou agora em 2024, quando numa determinada situação ele vê, identifica as soluções e escolhe aquela que ele acha que é a melhor e 3, 4 anos depois, quando o órgão de controle, olhando o processo tranquilo, sem a mesma condição de pressão, né, e temperatura, Uhum, faz a avaliação e diz, não, acho que a tua escolha foi ruim, a tua escolha não foi boa. Né? E as informações detidas são diferentes. Né? Então, muitas vezes, se ignora isso uhum. e se diz respeito justamente ao princípio da deferência técnica. Né? Então, você falou sobre isso no livro, eu queria que você também abordasse um pouquinho, uma síntese do que você falou no livro, tratou no livro sobre deferência técnica, aqui para o público que está ouvindo. Beleza. Cara, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa alertar para as pessoas que estão aqui sobre deferência técnica é que a deferência técnica ela não é um obstáculo para que a atividade do controle aconteça. Né? A deferência técnica em nenhum momento pretende ser um cheque em branco, né, para que o agente público possa fazer qualquer coisa. Isso. A deferência técnica ela parte de um pressuposto muito simples, que é, ora, se você vai controlar uma decisão que eu tomei, né, você precisa ter respeito, você precisa ter atenção nas causas fundantes daquela minha decisão. Então, essa é a deferência técnica. É você saber que existe conceitualmente uma divisão de funções do Estado, executivo, legislativo e judiciário, e saber que ao executivo foi dada a atribuição de cumprir a função administrativa. O que as pessoas elas não costumam lembrar é que quando eu cumpro a função administrativa, veja, a gente sempre olha, Rui, para a ideia de princípio da legalidade no sentido de ordenação da conduta da administração. Aquela velha ideia de que a administração somente pode fazer aquilo que está ou aquilo que não está na lei. Isso é Miguel Seabra Fagundes, né? Isso é do direito administrativo nos primórdios da sua formação. Só que quando a gente olha para o direito administrativo, sobretudo esse direito administrativo que a gente vive hoje, a gente precisa entender que há ali um espaço de atuação. E esse espaço de atuação é o que a doutrina chama de discricionariedade administrativa. E a gente já sabe que toda aquela discussão, controla mérito, não controla, independentemente do mérito ser possível de controle ou não, Rony, o que a gente não pode nunca esquecer é que o mérito do ato administrativo, como o próprio nome diz, cabe ao agente administrativo. Portanto, a escolha, o conteúdo daquela decisão é do agente público. Então, quando o agente público ele decide ele decide tomar uma decisão no sentido de não vou licitar, vou fazer uma inexigibilidade de licitação, você precisa entender quais foram as razões técnicas e as razões jurídicas que levaram àquela escolha. Ainda que você controle
ainda que você controle, não concorde com aquela decisão. Né? Ainda que você controle naquelas mesmas condições de calor, temperatura e pressão, diga, olha, eu não teria tomado essa decisão. E está tudo bem você não ter tomado essa decisão. Mas você precisa entender, você precisa compreender que o agente administrativo, na condição que ele estava, com as informações que ele tinha, com o aparato técnico que era disponível para ele naquele momento, ele optou por fazer uma inexigibilidade de licitação. O que você tem que se perguntar é razoável essa escolha administrativa? Ela é adequada do ponto de vista jurídico normativo? Porque, veja, não existe a melhor decisão. Aquela ideia do juiz Hércules, do administrador, isso não existe. Mas porque é a melhor decisão na perspectiva de quem? De Rony, de Isso, Nitão, isso. do controle, do agente público. Né? Sempre que se fala de melhor decisão, você vai cair nessa incerteza, porque ela pode ser ideológica, ela pode ser jurídica, ela pode ser de escolha. Então, a deferência técnica, de uma forma mais objetiva e mais direta, é o agente que controla a decisão saber que a autoridade administrativa tem conhecimento técnico para aquilo, tem uma coisa que é muito importante e que às vezes as pessoas esquecem muito, é a experiência, né? É a experiência do agente Isso. público, no momento que ele olha para a norma e fala, não, mas Rony, a gente já fez essa exigência de habilitação aqui em um outro momento, não, a gente fez uma exigência de garantia e não deu certo, por quê? Porque é um mercado pequeno, de pequenas empresas, então a gente não vai, a gente optou por não fazer dessa vez, porque historicamente não deu certo. Então, a minha experiência, que é aquilo que a doutrina chama de prática administrativa. A experiência, ela se internaliza por meio da prática, que é a repetição daquelas condutas. Então, a deferência, ela também traz essa pegada de experiência, mais conhecimento técnico, o que faz com que, dentro de um contexto fático, que é, para mim, um dos elementos mais importantes, o agente opte por tomar aquela decisão e dizer, olha, no contexto da pandemia, Rony, eu vou fazer uma licitação para fazer a aquisição de computadores para doar para os meus alunos, ou eu vou criar uma bolsa, depositar esse dinheiro na conta desses meninos, dessas meninas, para que eles próprios, de uma forma mais eficiente e mais célere, façam a aquisição daqueles computadores e tenham suas aulas. O que eu não posso deixar de fazer é controlar, em alguma medida, né, a adequação, a razoabilidade e a eficiência dessa escolha. Rony não pode chegar e falar, o FCG, você tomou uma decisão que não cabe, Ah, que não é adequado, porque eu não tomaria essa decisão. Então, a deferência, ela passa por lembrar que, e aí para fechar, Rony, que eu sei que a gente está com o tempo corrido hoje, a gente sempre lembra, quando fala do princípio da legalidade no sentido de ordenação de conduta humana. Mas veja, não há atividade administrativa sem interpretação. A sim. exercer a atividade administrativa pressupõe a interpretação da norma administrativa. E da mesma forma que o juiz, né, ele é a autoridade para interpretar e dizer o direito, o agente público, no exercício das suas funções administrativas, ele também tem autoridade para interpretar e fazer escolhas que sejam razoáveis e adequadas dentro daquilo que eu gosto da doutrina de Kelsen, que as pessoas não gostam, mas eu gosto, que é a ideia da moldura normativa. Você tem um quadro, você coloca a mão lá dentro e tira uma interpretação. Fala. E aí eu sempre brinco, né? Por exemplo, eu não posso colocar, Rony, a mão dentro da moldura normativa do PMI e dizer que vou comprar a Copa Americana, porque não cabe, não é adequado, não é? Então, em tese, o controle pode chegar e falar, olha, eu sei que você tem eu sei que o controle do mérito administrativo é seu, mas essa escolha, ela não é adequada, ela não é razoável, ela não cabe dentro da moldura normativa do PNI. Então, a ideia da deferência é nesse sentido, e isso está lá no enunciado 13 do IBDA, né, que fala que a decisão final ela é do agente público, e isso também precisa ser, né, contextualizado aí dentro das circunstâncias fáticas, das dificuldades de gestão que a gente vai, né, daqui a pouco falar sobre isso. Então, é entender que é um processo jurídico de decisão, que, por lei, isso cabe ao agente público, e que, por essa mesma lei, quem controla precisa, né, olhar respeitando e precisa olhar com um pouco mais de atenção, antes mesmo de dizer, olha, Rony, não cabe. Perfeito. É que tem também um outro lado, né? Também é importante que se destaque isso, que às vezes pelo órgão de controle há uma queixa e razoável e totalmente, acho que
correta, de que falta às vezes a motivação, né? A Isso, demonstração isso, dos porquês das escolhas. isso. Nós não temos ainda uma cultura, a gente está construindo, tentando construir essa cultura com a exigência de artefatos, né? Às vezes eu acho que até de maneira burocrática e não de Uhum, uma maneira funcional, mas a gente está tentando construir essa cultura de justificar as escolhas no processo até então faltam as escolhas, faltam as motivações. Então, muitas vezes, os auditores, membros de órgão de controle, fazem a crítica uhum, à decisão porque faltou motivação para explicar a decisão, né? Para explicar exato. os porquês da decisão. Mas mesmo quando é explicado, quando você consta alguma motivação no processo, tem uma questão real, que é aquelas informações que são colocadas no papel, elas nunca vão conseguir Uhum, transferir integralmente a realidade. E sim. mesmo que elas conseguissem, a percepção da realidade é diferente, né? Uhum, E eu lembro que quando eu li teu livro, a gente conversou lá em Brasília, você fez uma analogia que eu gostei muito. Eu lembro que foi sobre o trânsito, acho que de Piancó e o de Brasília, isso, Brasília, isso, ou foi São Paulo, né? isso. Porque quando a gente está tratando de contratação pública especificamente, né, Uhum, você tem, além dos interesses próprios de uma organização, que são diferentes, a necessidade, os interesses, por exemplo, de um pequeno município, de uma Câmara, é diferente do que é visto por um órgão de controle com uma estrutura muito maior na capital ou uhum, mesmo em Brasília. sim. Né? As peculiaridades da situação, do momento social, tudo isso aqui, por mais que você tente motivar, eles não vão estar espelhados. Né? A própria realidade do agente público que está tomando a decisão ela é diferente. Então, é Uhum, difícil que isso seja vivenciado e percebido por quem vai fazer a avaliação sim, da sim. tomada de decisão. Né? Será que a gente vai conseguir, fazendo o paralelo com aquela comparação muito interessante que você fez, será que um dia isso vai ser possível? A gente conseguir equalizar Uhum. o distanciamento desses dois mundos? Só vou fazer só uma pequena nota de rodapé aqui, aproveitando a tua fala, antes de avançar para essa questão do consequencialismo, da realidade, das dificuldades de gestão. É que, veja, eu sempre digo que quando a gente fala de interpretar e aplicar o direito, a gente precisa entender que há aquilo que eu chamo de espaço de razoabilidade. Né? Uhum. Espaço de razoabilidade. Espaço de razoabilidade interpretativa. Eu vou pegar você como exemplo. E eu vou fazer aqui deixar um registro aqui para você, porque eu lhe admiro muito. Porque você hoje é um grande jurista, na minha avaliação? Porque você é uma pessoa que tem a capacidade criativa e interpretativa que destoa do. Vou brincar, destoa do padrão do homem médio. Você é Valeu. um cara que tem uma capacidade interpretativa que destoa do padrão, vamos colocar assim. Por quê? Essa sua capacidade de olhar para a norma e de buscar nela soluções criativas é que para mim lhe qualifica hoje como um dos maiores juristas do país na nossa área. Por quê? Gabi Porque tá você falando aqui, hoje eu não durmo, é verdade, Gabi. Hoje eu. Gabi, Valeu, minha meu amigo, querida Gabi, obrigado. Gabi, tive com ela aqui semana passada. Estivemos aqui, Você contou almoçamos. para Gabi também o exemplo que ela já disse aqui, a rua principal do Piancó parece Coeixão. Vou contar daqui a pouco aqui. Aí, ó, o Adriano tá dizendo que eu falei desse exemplo lá, exatamente, lá num evento que eu participei em Natal. Eu já entro Bacana. nele. E viu, Rony? E a sua capacidade de interpretar é que ele qualifica como um grande jurista. Por isso que eu falo que aí é isso que o controle tem que entender, que existe uma área de razoabilidade interpretativa, onde o jurista, o agente público, ele vai olhar para a norma e vai buscar uma solução. E um exemplo que eu falo seu veja, você que puxou aquela discussão a respeito da renovação de vigência da ata e dos quantitativos. E é uma interpretação totalmente razoável, totalmente plausível, né? E eu dizia, olha, se você quiser olhar para a norma e fazer uma interpretação no sentido de que não cabe, você Uhum, tem elementos ali que você pode extrair. perfeito. Mas se você olhar para a norma e quiser fazer uma interpretação criativa, no sentido de contribuir para que a atividade administrativa ela possa se desenvolver de uma forma mais eficiente, econômica, etc., você também faz essa interpretação. Então, é isso que precisa ficar claro, né, para quem está controlando e para a gente que também está interpretando.
Então, é esse espaço de razoabilidade. É razoável essa interpretação? Ela é totalmente razoável. Agora, não seria razoável falar assim, eu vou prorrogar e vou dobrar os quantitativos. Porque eu estou prorrogando, então eu estou dobrando. Veja, não é razoável. Aí você fala, tá, qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum dentro dessa perspectiva, né? E aí, conectando com a sua pergunta, e eu já chego nesse exemplo da rua, porque isso me veio no insight, eu Muito estava bom. participando naquele ciclo do Ministério da Justiça, que é um evento de licitações que eles criavam lá, e eu estava participando de uma palestra com a professora Juliana Palma, dividindo a mesa com ela, e na hora me veio essa ideia. Mas veja, Rony, né, você tem filhos, eu tenho uma filha, muitas pessoas aqui talvez, né, tenham filhos e filhas, e uma coisa que é muito interessante, que a criança ela vai chegar em um determinado momento na fase do porquê, né? Tipo, por que isso, por que aquilo. Hoje é bom, hoje eu brigo. Rapaz, você faz o seguinte, você pega um tablet, baixa o aplicativo do chat GPT e diga, olha, meu filho, pergunte aqui esse rapaz aqui. Tudo que você quiser, pergunte aqui o chat GPT. Chat GPT, por que o céu é azul? Chat GPT, por que temos arco-íris? Chat GPT, porque como é que eu entrei na barriga da minha mãe? Imagina só como é que você vai explicar isso, Rony, para um menino, para uma menina. Como é que eu entrei na barriga da minha mãe? Por que, que eu tô. Aí você deve estar pensando aí, então endoideceu, galera. Então endoideceu. Não, não é que eu endoideci. O que eu tô querendo dizer a vocês é que, veja, a dúvida nasce na cabeça da criança a partir de um fato. Ela vai olhar para uma pessoa, vai ver que estava grávida e vai dizer, gente, então eu fui assim também. Ela vai olhar para o céu e vai dizer, "Ô, mamãe, por que, que o céu é azul? Eu gosto tanto de amarelo, mamãe. Por que, que o céu não podia ser amarelo? Veja, tem um fato. A criança olha, nasceu a dúvida. Aí ela vai chegar para o pai, vai chegar para a mãe e vai dizer: Rony, né? Papai, painho, por que, que tem arco-íris no céu? Da mesma forma, é o direito. Se não tem um fato, se não tem realidade, se não tem acontecimento, não tem direito. Não tem significação jurídica. Então, não tem como. Você interpreta a norma em abstrato, mas você aplica a norma no diálogo com o concreto. É a mesma coisa. Da mesma forma que a dúvida nasce na cabeça da criança a partir de um fato que ela viu, de uma informação que ela recebeu com base em um contexto que ela estava inserida, o direito só vai nascer a partir do momento em que temos uma relação baseada na existência de um fato. Rony chega para mim e diz, então, precisamos comprar Copa Americana. Por quê? Porque tem que estar lá no RU Copa Americana, para tomar café, tomar leite, tomar água, tomar o que quiser tomar. Então, o que o profissional do direito não pode esquecer é que sempre que eu for tomar uma decisão, eu preciso olhar para o contexto fático no qual eu estou inserido. E aí vem um exemplo, o outro exemplo lá de Pinhacó, da rua, que a gente conversou, que eu falei, olha, veja, as pessoas falam muito sobre a ideia do erro grosseiro e elas, tá, então define o que é o erro grosseiro. E eu falo, olha, eu não tenho como definir erro grosseiro, porque é um conceito normativo. A lei diz que é uma conduta de culpa grave, gravíssima e etc e tal. Negligência, imprudência e imperícia. Mas eu tenho como olhar para uma situação fática, né? Olhar para uma situação fática que é, minha mãe sempre me dizia quando eu era pequeno e meu pai também, meu filho, não atravesse a rua sem olhar para os dois lados. E a pergunta que eu fiz naquele dia a você e as pessoas é, atravessar a rua sem olhar para os dois lados pode ser enquadrado como um erro grosseiro? A resposta é, Depende. depende. Por que depende? Aí vem, se eu pegar um travesseiro e deitar lá na frente da casa dos meus pais, no meio da rua, 3 horas da manhã lá em Piancó, cara, Rony, é capaz de eu babar de tão tranquilo que eu vou dormir. Se você pegar esse mesmo travesseiro e deitar no chão aqui às 11h30, é capaz de você ser atropelado e morrer, né? É bem possível. Aí você olha para Epitácio. Então, o que eu digo sempre é, mudou o contexto, mano, muda a perspectiva da tomada de decisão, que é o que eu falo de calor, temperatura e pressão. E ainda brinco e digo mais, agora eu acrescentei um plus nesse exemplo. Eu falo assim, olha, você que está aí com seu namorado, você que está aí com a sua namorada, com seu marido, seu companheiro, sua companheira, quer fazer um teste de amor com essa pessoa? Faz o seguinte, chama ela, leva para a rua mais movimentada da tua cidade. É um teste de amor jurídico, viu? Teste de amor jurídico, porque aí você vai entender o conceito
da importância do contexto fático no momento de tomar a decisão. Fala assim, olha, vem cá, amor, vamos lá. Principal Avenida Eixão. Aí a pessoa vai falar assim, ó, quando eu disser corre, você vai atravessar a rua e não vai olhar para os dois lados. Fala, não, mas como assim? Não. Bota esse fone de ouvido aqui. Você não confia em mim? Eu não sou o amor da sua vida? Se eu sou o amor da sua vida, você tem que confiar em mim. E eu digo muito, se a pessoa não, se ela disser que não vai, repense o seu relacionamento. Talvez não seja o amor da sua vida, porque ela não confia em você. E aí, Rony, você bota o fone de ouvido aqui. Aí eu tô aqui monitorando. Corre, Rony. Se eu tô dizendo corre, é porque não tá vindo carro. Ah, é meio-dia e 30. Cara, falei corre, corre. Você lembra, Rony, você que gosta de futebol, né? Você é um flamenguista aí e gosta de futebol. Você vai lembrar disso. Você vai lembrar daquele. Era um jogo do Corinthians, uma final de campeonato, que Ricardinho tava com um ponto no ouvido e Vanderlei Luxemburgo tava se comunicando com ele. Você lembra dessa Lembro polêmica? dessa história, Tocaram a lembro. bola para ele, Vanderlei falou, sai. Ele abriu as pernas, a bola passou por dentro das pernas dele, alguém chutou, foi gol. Se não tivesse tido aquela comunicação, o gol talvez tivesse existido, porque Ricardinho poderia ter chutado, ou poderia ter tocado para alguém. Então, o contexto fático ali foi determinante para o resultado final. Ora, tomar uma decisão e fazer uma escolha em um momento de pandemia, cara, é uma coisa. Tomar uma decisão e fazer uma escolha no contexto que nós estamos hoje é outra coisa. Então, é isso que eu falo. Eu tenho que olhar para a realidade. A Lindy me fala as dificuldades reais de gestão. E aí, Rony, a gente precisa, quando interpreta a norma, não pode esquecer isso. Quer ver? Só mais um exemplo para a gente fechar. Imagine, você mesmo, né, discutiu muito o agente de contratação. Tem que ser servidor público? Não tem que ser servidor público? Efetivo, né? Tem que ser efetivo ou Né? Tem que não? ser servidor efetivo. E a primeira pergunta é: olha para o município de Piancó, as pessoas que trabalham com licitações, nenhum é servidor público efetivo. Aí, ó, contra o Santos, gol do Marcelinho. Tá vendo? Eu sabia que ia ter alguém aqui, sua audiência é muito qualificada. Tá vendo que eu não estou mentindo? A prefeitura lá de Piancó, Rony, nós não temos, pelo menos até onde eu sei, nenhum servidor efetivo trabalhando com licitações e contratos. Aí eu olho para a norma e vou dizer, Rony, que tem que ser servidor efetivo, dificuldades reais de gestão, consequências práticas da interpretação administrativa. É claro que consequencialismo, realismo, é claro que nada disso vai ser um cheque em branco. Não vai. Sim. Mas precisa ser ponderado no momento de tomar essa decisão, porque senão você vai inviabilizar o sistema. As coisas não vão acontecer. Aí você pensa em segregação de funções, Rony. Se eu não considerar o contexto fático dentro do qual a segregação está sendo cumprida, está sendo executada, onde nunca vai acontecer. Né? Então, esse diálogo da interpretação da norma no mundo abstrato com a sua aplicação no mundo do fato, né, é um processo jurídico de interpretação e de tomada de decisão. Aí você lembre do seu filho, você lembra da sua filha chegando e falando, papai, por que o céu é azul? Né? Meu filho, porque o direito nasce do fato, já diziam os romanos. Dá-me os fatos que eu te dou o direito. E a gente esqueceu isso e se perdeu em teorização de Dworkin dizendo que é princípio, de Kelsen dizendo que é regra, e nós estamos aqui hoje discutindo nesse mundo de insegurança jurídica, porque nós temos um controle, muitas vezes, totalmente abstrato, e além de vem de falar, olha, não pode decisões meramente abstratas, mas também concordo com tudo aquilo que você falou a respeito da motivação. Nós pecamos muitas vezes nisso. E aí eu sempre falo, são a tríplice hélice da decisão administrativa, que é alternativas possíveis, licito ou não licito, caso eu compre uma bicicleta. Minta ou falar a verdade para esse menino aqui para dizer ele de onde é que, né, como é que ele nasceu. Alternativas possíveis. Contexto fático. Veja, se você tomou umas 2 ou 3 garrafas de vinho, você vai ser mais franco com o seu filho. Você vai dizer, meu filho, vem cá para eu lhe dizer como é que você nasceu. Se você não tomou nenhuma garrafa de vinho, eu falo, meu filho, cresça mais um pouquinho que depois eu lhe conto. Veja, alternativas possíveis, né? Aí tem a motivação e tem o contexto que você está inserido. 3 garrafas de vinho, você tem 2 opções. Conta ou não conta agora para esse menino? E a motivação é como você vai contar para ele. Você é um lord, todo mundo fala isso de você. Você é um lord britânico, da É melhor nada. estirpe possível, da melhor qualidade possível. O sangue da nobreza corre assim na sua gentileza e no seu trato com as pessoas. Então, eu tenho certeza que você não iria
traumatizar o seu filho, como muitos de nós fomos traumatizados aí pelos nossos pais, estamos garantindo os empregos de muitos psicólogos e psicólogas. Então a realidade é isso, meu amigo. Eu falei, mas eu acho que eu respondi, né? Falou, O contexto meu fático, irmão. as opções que você tem e a motivação, que é você dizer para o controle por quê. Você resolveu licitar dentro desse contexto fático que você estava inserido, ou porque você não resolveu licitar dentro desse mesmo contexto fático que você estava inserido. Então, é o que eu lhe digo, Rony. No final do dia, sabe quem é que vai se impor? A realidade. E não temos como fugir da realidade. Precisamos olhar para ela e buscar uma solução na norma para resolver o problema do gestor e o problema da gestora pública, porque é o que eu sempre digo, nós, né, somos artesãos da norma com um pezinho no chão. Perfeito, perfeito, meu amigo, perfeito. Cacá, muito obrigado aí pelo elogio também. E, Janto, depois eu conto essa história do Janto do Murilo aí, que ele colocou no Eu conheci o comentário. Janderson semana passada, lá no escritório de Murilo, de Jacobi e Murilo. Eu fui lá com o Gabi, a gente foi fazer uma visita e ele, coincidentemente, estava lá também com o professor Jacobi. Você acredita? Eu estava num evento aqui que o Murilo era o coordenador, né? E aí foi o primeiro evento que eu levei minha mãe para assistir a palestra. Vou tentar contar rapidinho. Tô com a Uhum. pena que o nosso tempo está curto Ah, hoje, mas a não, mas turma tá lá mais. do Premium me espera um pouquinho. E aí eu, no final, né? Minha mãe tinha ido assistir a palestra, eu tinha dado a palestra, e eu tava, até foi um dia que eu fiquei um pouco emocionado, e aí veio uma senhora que estava no evento, ela disse, olha, eu Uhum. imagino o orgulho, viu? E aí eu falei, puxa, muito obrigado. Ela, imagino ver o filho assim, brilhando num evento como esse. Eu falei, puxa, olha, tá sendo um dia muito especial para mim. Ela, não, eu fico imaginando. E eu pensando que ela estava falando, porque já era público, que minha mãe estava lá Sim, no sim, evento, né? Mas aí sim. ela disse, ah, imagina. Aí olhou para Murilo assim, ter um filho como esse brilhando. Aí eu falei, ele? Não, a obra desse, esse é obra de outro, é do professor Jacobi. Eu falei, poxa, Murilo, tem que tirar a minha barba. Ah, Que é isso, foi um dia que eu cara. postei. Aí tá uma piada interna nossa agora, Entendi. Ótimo, ótimo. essa... Meus amigos, deixa eu te... Já que você tocou, pô, brilhante, achei brilhante as tuas analogias, as tuas comparações. Deixa eu levantar um ponto aqui. Sim. A gente exigiu uma administração pública eficiente, né? Querer que a administração pública dê resultado, as estatais deem resultado, a educação dê resultado, o FNDE tem que dar resultado, está sempre sendo cobrado, né? Os órgãos de controle com razão estão cobrando o resultado, estão cobrando o Uhum. resultado, mas ao mesmo tempo a gente cobra resultado e pune o erro, né? Será Isso. que a punição do erro ela acaba não sendo uma... Olha, eu não estou falando Sim, corrupção, não estou falando desvio. sim. Corrupto, Não. desvio, para mim, as punições são leves. Mas para o erro, será que a punição ao erro ela não acaba sendo contraditória contra esse incentivo ao resultado, à eficiência? Uhum. Cara, Rony, o direito brasileiro, né, de um modo geral, sobretudo o direito administrativo, você pode pesquisar aí. Poucos livros vão tratar sobre o erro. Poucos livros. Poucos. Poucos. Até os doutrinadores mais antigos, você encontra 3, 4 parágrafos ali, alguém que escreveu Isso. sobre erro. Marcelo Caetano escreveu, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello escreveu, Uhum. o Temístico escreveu ali uma coisinha, você forçando muito para entender que o cara estava escrevendo, puxando o que ele estava escrevendo para trazer. Então a gente tem essa intolerância ao erro. Né? E eu brinco muito dizendo que isso vem muito da nossa formação cultural. Porque você é criança, né? Aí você bateu, caiu o copo americano, quebrou de cima da mesa. Aí o que é que seu pai e sua mãe faz? Castigo. Ao invés de dizer, olha, bati sem querer, meu pai, bati sem querer, minha mãe, né? Porque o erro é uma falsa percepção da realidade. O erro é alguém não consegue entender aquela, por alguma razão não entendeu aquela realidade dentro da qual ele estava inserido e achou por bem que aquela decisão. Então ele tinha, subjetivamente, ele estava consciente de que estava tomando a decisão correta
estava tomando a decisão adequada. Então, não há espaço, como regra, não há tolerância para o erro dentro do nosso ordenamento jurídico. E aqui é onde está o problema. Porque se você parar para pensar em inovação dentro da administração pública, e a gente fala muito, né, a gente precisa inovar, você é um cara que traz muito essa ideia, nessa perspectiva de inovação, de soluções criativas, interpretativas. E quando a gente fala de inovação, não precisa estar lembrando algo disruptivo demais, não. Você inovar aprimorando. Por exemplo, você é um cara que defende muito bem o marketplace. O marketplace é uma inovação. É uma inovação num processo de contratação. É uma melhoria que está sendo. Não é? E você vai construir uma interpretação jurídica para aquilo ali. Então, só que inovar pressupõe risco. Pressupõe risco. E o risco vai ser maior ou menor a depender do quanto, né, do salto quântico de inovação que você esteja querendo propor. Então, ao mesmo tempo, olha a contradição interna e para mim quebra a racionalidade do sistema. Porque ao mesmo tempo que eu chego, Rony, chama a nossa equipe. Pessoal, vamos propor aqui uma solução criativa para a gente pensar num modelo, numa metodologia nova para construir escolas. Escolas que precisam considerar, por exemplo, as condições climáticas das 5 regiões do Brasil. Então, eu não posso ter uma escola com a mesma metodologia e o mesmo modelo, o mesmo traço arquitetônico lá no Rio Grande do Sul e aí na nossa Paraíba. Por quê? Porque lá é frio, mas também é quente em determinada região do ano. A gente é quase toda quente. Então não dá para fazer lá no Rio Grande do Sul as escolas com um monte de janelão grande, como a gente poderia ter na Paraíba, para tentar facilitar uma circulação. Aí eu incentivo, as pessoas pensam, e por alguma razão não deu certo na hora de executar a metodologia, enfim, uma intercorrência que aconteceu e, enfim. E aí o cara vai falar, então vamos punir. Ora, se você pune a tentativa de inovar, e isso aconteceu com base no erro, porque a gente não tinha todas as informações adequadas ou técnicas para estruturar aquela nossa decisão, você vai apagar as canetas dessas pessoas. Essas pessoas não vão querer mais decidir. E, em razão disso, você vai ter uma atividade administrativa muito menos eficiente, porque vai estar fazendo sempre do mesmo, naquela mesma perspectiva. E aqui, meu amigo, já que você gosta, entra Manuel de Barros, né? Repetir, 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 né? Repetir até ficar diferente. Repetir é um dom de ofício. Então é fazer e melhorar, fazer e melhorar, fazer e melhorar. Não é o repetido sempre foi assim, ruim, mas sempre foi assim, bicho. Deixa de inventar coisa. Né? Então você quebra essa racionalidade interna, você gera um temor e você cria um incentivo negativo. Fala, não vou, não vou, porque eu não posso errar. Todo ser humano pode errar, mas o pobre do agente público, que é o cara que trabalha, como sempre, como quase sempre, nas piores condições possíveis, não pode Exato. errar. Tem que ser Hércules. Aí não dá, meu amigo. Aí não dá. Ele tem que ser. Ele tem muito menos estrutura, tem menos preparo, tem menos tempo, tem menos ferramentas disponíveis, tem uma complexidade maior da decisão que tem que tomar, né? E, ao mesmo tempo não pode errar. Realmente é Aí tem complicado. riscos, complexidades, incertezas, indeterminações, assimetrias, insegurança jurídica. E o camarada tem que pegar a flecha no meio desse vendaval e mirar no alvo. E no alvo, no pontinho vermelho. Porque se ele acertar na beirinha, se ele acertar na beirinha, vão dizer, não, mas peraí, por que você acertou na beirinha? É para você acertar no meio. Então, eu concordo que cria uma. Agora, é como você falou, né? O cara que está de má fé, a pessoa que está de má fé, o bandido, para isso o sistema tem as ferramentas de dar resposta. O agente corrupto, o sistema tem. Só que a grande maioria das pessoas não são assim. A grande maioria das pessoas estão ali atuando de boa fé, com honestidade e no intuito de estar dando o melhor de si para que a administração pública entregue para a sociedade um serviço de melhor qualidade. Aí, se ela erra, o que acontece? Vai ficar de joelho no milho, né? Porque precisa ser esse caráter sancionador ainda do nosso direito, né? Esse caráter punitivo do nosso Estado. Eu acho que a gente está. O Janderson até, querido amigo Janderson até colocou, né? Se a divergência doutrinária afasta o erro grosseiro, eu acho que sim, porque senão a gente estaria tendo crime de opinião, né? Estaria criticando
né? Opinião diferente, Isso né? aí, Rony, Mas, só, pode falar, amigo. desculpa, não, isso aí é o que o grande Rui Barbosa chamou de crime de hermenêutica. É crime Eu escrevi um de hermenêutica. artigozinho com a professora Irene sobre isso. Eu não sei se você sabe, Rony, mas o artigo é o 20, né, da Lindbe, que trata sobre erro grosseiro, o parágrafo dele ele tinha um parágrafo que trazia o conceito de erro grosseiro. E no conceito de erro grosseiro estava escrito que divergência jurisprudencial, doutrinária. E sabe onde é que você vai achar isso hoje, Rony? No parágrafo 8º do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Se eu não me engano, é o Isso. parágrafo 8º do artigo 1º que trata disso, que fala do crime de hermenêutica que o STF suspendeu a eficácia. Então, dizendo que gerava segurança jurídica, mas não gera. Porque se tem divergência, ora, se tem divergência, é porque não sabe-se ainda qual é o caminho mais adequado para se percorrer. Então vamos, como diz Lulu Santos, nos permitir, né? Vamos nos permitir viver essa pluralidade interpretativa que é o mais rico que tem no direito. Exato, exato. E sendo razoável, sendo uma opinião razoável, não importa se ela é a dominante, se ela é a majoritária, sendo razoável, acho que aí tem que se respeitar a discricionariedade de quem tem competência, Uhum, a competência administrativa para tomar a decisão, né? Mas eu acho que é um ambiente complexo, realmente. A gente não pode ignorar também as instituições informais. O Brasil é um país que, infelizmente, nós tivemos vários escândalos de corrupção que acabam influenciando também a atuação dos órgãos de controle. Então, você acaba recrudescendo o controle teve uma reação necessária em um determinado momento, que até foi positiva porque eu acredito que esse profissionalismo que nós temos hoje, por exemplo, na área das contratações públicas, tem muito a ver com o peso que o controle passou a adotar na sua atuação, notadamente há 2 décadas atrás, né? 15, 20 anos atrás. Então, isso gerou, incentivou a uhum. profissionalização. Mas, ao mesmo tempo, o próprio controle tem que ter a preocupação que a gente não pode jogar esse legado de profissionalização fora. A gente não pode pegar os quadros, milhares de quadros qualificados que nós temos hoje e torná-los medíocres porque eles têm medo de errar. Porque não adianta nada eu ter alguém que eu preparei, capacitei, qualifiquei e ele não vai tentar nada de novo. Ele é a mesma Exato. coisa que um não qualificado e isso seria um contrassenso, desperdício até de talentos na administração. Meu amigo, eu vou fazer a última pergunta por conta do horário, pensando já no prêmio, mas lamentando, porque acho que Ah, essa live deveria passar para pelo menos uns 90 minutos ou 2 horas. eu Muito, que muito agradeço. bacana. Eu não tenho essa habilidade que você tem de falar concatenando as ideias jurídicas com a poesia. Isso é um dom. Aproveite sempre e explore, não só explore, mas transmita sempre isso, que traz a mensagem sempre de uma maneira mais sensível e mais qualificada. Mas deixa eu fazer uma última pergunta. Uhum. Você, no livro, você também faz um tópico, uma análise provocante sobre justamente essa responsabilização com base no conceito de erro grosseiro, Uhum. né? E fazendo um paralelo com um conceito, né? Um parâmetro que foi criado não pela lei, mas pela jurisprudência, né? Uhum. De homem Isso. médio, né? De homem médio, né? Que a gente costuma falar, mas é homem médio de onde? É homem médio da Finlândia? É homem médio Do de Brasil, Piancó? É um homem do Piacó. Brasil? De onde é esse homem médio? E queria que você falasse um pouquinho de como você explora esse assunto no teu livro e se o que a gente tem identificado hoje, que é a jurisprudência casuisticamente, avaliando, isso aqui eu acho que é erro grosseiro, isso aqui eu acho que é erro grosseiro, pode ser uma boa solução. Uhum. Eu acho assim, sobre o homem médio. O problema que eu vejo primeiro no homem médio, que é uma abstra, é algo abstrato, né? É algo que é um referencial abstrato que a gente olha e fala, né? Tipo, é como a mãe da gente fala assim, rapaz, eu gostaria tanto que meu filho fosse assim, né? Fosse lá médico, menino que não bebesse, né? Que não me desse trabalho. Mas esse menino faz tudo o contrário. Mano, o homem médio é a sua mãe sonhando como queria que você fosse. Ela imaginando, ela subjetivando o Rony do futuro, né? Esse é o homem médio, é um padrão referencial de comportamento que a sua mãe, que a minha mãe, né, queria que a gente tivesse. Falava, não, meu filho. Eu queria que eu fosse pastor, não deu certo não. Pois é. Mas agradecemos aqui a ela por você veio para um caminho que está dando muitíssimas também
contribuições para o nosso país. A minha mãe, rapaz, a minha mãe era engraçada demais, mas fica para outro momento, a bichinha. E aí, o homem médio é isso, é esse padrão abstrato de conduta que você olha e fala, poxa, eu queria que fosse assim, né? Eu queria que meu filho fosse assim. E como o próprio nome sugere, é algo abstrato, é algo, é a potência que Aristóteles fala, né? É a possibilidade de. O homem médio, para mim, é essa potência. Então, eu olho para a vida, aí eu vejo, Rony, você nasceu na Paraíba e foi para Pernambuco, né, Rony? Não é assim, mais ou menos? Ou é Foi o o inverso, eu contrário? nasci em E Pernambuco veio para e aí Paraíba, depois né? vim para cá. Então, veja, você nasceu em Pernambuco, dentro de uma cultura, dentro de um contexto, depois veio para Paraíba, uma outra cultura, um outro contexto, conviveu com pessoas, estudou, leu, teve relações sociais das mais variadas possíveis. Eu também nasci, eu fiquei um tempo, eu nasci em Campina Grande, mas me criei em Pinhacó, vivi com pessoas lá, estudei em Campina, depois fui para João Pessoa, hoje estou em Brasília. Leio coisas que talvez você não leia, você lê coisas que talvez eu não leia. Você tem experiências em ministérios, eu tenho experiência na administração. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu não tenho como utilizar, pelo menos de forma isolada, a ideia do homem médio como referencial de conduta. Por quê? Porque nós somos individuais. Ainda que você possa pensar numa abstrativização, mas na hora de tomar a decisão, nós reagimos de forma individual. E isso passa pela nossa formação, por aquilo que a gente leu, pela experiência que a gente teve, os lugares onde a gente trabalhou, não é? As pessoas com as quais nós convivemos. Então, eu digo que o homem médio é um referencial abstrato que sozinho não serve para analisar a conduta. Porque olha como é curioso, Rony. Você olha para o abstrato, aí pega a conduta de alguém e bota dentro do abstrato. Tipo, como? Como eu vou pegar a vida real, concreta, de carne e osso, e botar dentro do abstrato? Cara, isso é o contrário. Isso é você inverter a lógica. Pegar o real e botar dentro do abstrato. Não dá. E o próprio Zaffaroni, e eu trago isso lá no livro, o Zaffaroni diz, olha, essas abstrações genéricas, como a ideia do homem médio, ela não serve. E ele está falando dentro do direito penal. Veja, dentro do direito penal, que é o que as pessoas dizem, a última razão para o Estado atuar. Né? Então, a ideia do homem médio é essa, que é um conceito que veio densificado pela jurisprudência dos tribunais e que continuam insistindo com isso. E que continuam insistindo com isso. E por que, é que eu digo que é para além do homem médio? Aí eu volto para Lindbergh, que é o quê? Estruturante, contexto real, dificuldades reais de gestão, alternativas, motivação. Então, sempre que alguém tomar uma decisão, precisa precisa olhar para esses três pilares para estruturá-la, e sempre que alguém for controlar essa decisão, precisa olhar para ver se esses três pilares estão presentes e não criar enunciados normativos que são interessantes na perspectiva orientativa. Mas qual é o problema? Porque quase ninguém pensa no enunciado, naqueles que o TCU solta ou qualquer outro órgão de controle, ou a gente na advocacia pública, no sentido de ser algo enunciativo. As pessoas olham para aquilo e veem como sendo algo prescritivo, portanto, ordenador de conduta, e começam a replicar no abstrato, que é onde Isso. está o problema. Aí Isso. eu replico no abstrato, cara, e não dá. Deixo de fazer a análise da motivação, que tem que ser artesanal, e a decisão do controle também tem que ser artesanal, porque ela é casuística. Então é por isso que eu falo que é para além do homem médio, porque não dá para considerar uma abstração e querer fazer o contrário, botar uma conduta da vida dentro dele, e porque nós somos seres individuais, e porque a Lindbe traz essa proposta de dificuldades, contexto fático, opções e motivação, fazendo o elo entre esses dois elementos. Então, é, era isso. Se ficou alguma dúvida, aí você fala aí que eu posso complementar aqui. Então, meu amigo, já estão. Acho que cortou aqui o teu áudio. Travou. É.
É justamente o pessoal do prêmio me ligando aqui, Ah, que cara, vá-se é embora. Eu só não 19. vou dizer que eles vão lhe demitir, porque quem é doido de fazer isso, né? Mande me demitir. Diga assim, não, pode. Mande aplicar uma multa para mim Pelo e contrário, faço o pelo Pix. contrário, pelo contrário, pelo Mande, contrário, meu amigo. mande uma multa para mim Olha, que eu tiro você dessa. pelo Desculpa, meu contrário, amigo. meu A gente amigo, é combinou outro horário, mas excelente. passamos muito dele aí. Não, passou porque o papo foi bom. Excelente, excelente, excelente. A gente vai ter uma continuação desse nosso papo. Mas olha, muito obrigado. Parabéns, repito, parabéns pela tua capacidade, pela tua Obrigado. trajetória, pelo trabalho. A AGU em Brasília ganhou muito com a sua presença, meu irmão. E Muito em breve a obrigado, gente se viu? encontra aí para bater papo. Em Brasília ou aqui em João Pessoa. Vamos sim, Tá vamos bom? sim. Meu amigo, obrigado. Vá lá se embora correr para sua aula. Eu sei que você está com pressa. Abraço a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigado pelas palavras carinhosas. Diz muito da pessoa que você é. Parabéns. Obrigado, viu? Boa noite. Parabéns aí, meu amigo. Um Tchau, abração. tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.